Agora, observe uma coisa. Quem é o limite dessa função quando x tende a mais infinito? Tens limite no infinito de uma função racional. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito? De x2 mais x sobre 2x2 mais 1. Alguém ainda lembra? É uma indeterminação. Eu sei que é uma indeterminação. E como é que eu saio dessa... Tá enquadrando aqui, galera? Ei, presta atenção. Tá enquadrando aqui? Como é que eu saio da infinito sobre infinito? Mas como é que eu saio dessa indeterminação? É um meio. Por quê? Porque é o limite. Isso aqui eu sei que é o limite com x tendendo a mais infinito da razão da parcela de maior grau em cima sobre a parcela de maior grau embaixo. Ou seja, isso aqui é igual a quê? Ao limite de 1 meio com x tendendo a quê? A mais infinito. Quanto é isso? 1 meio. Então, como o limite disso aqui é 1 meio, qual é a conclusão? Quem é o limite da sequência? 1 meio também. 1 meio também. Então, daí... o limite da sequência, o limite de xn, tá? O limite de xn, daí, qual é a conclusão? Que é o limite de xn com n tendendo a mais infinito. Isto é, que é o limite com n tendendo a mais infinito de n2 mais n sobre o quê? Sobre 2n2 mais 1. Quem é? 1 meio. Tá? Você já podia passar daqui. Tá certo? Então, é isso que eu falei. Por isso que eu falei. Você pode usar o conhecimento do cálculo para tirar conclusão sobre uma sequência. Se a sequência é gerada por uma certa função. Uma aqui. Então, você tem, ó, aqui, esse limite dá 1 meio. O que é que eu tenho que falar agora? Isso quer dizer que quanto maior o número da sequência, mais se aproxima um sobre Deus. Hã? Quanto maior o número da sequência, maior... Quanto maior o n, mais próximo de 1 sobre 2 está esta expressão. Tá certo? Ó, vamos fazer uma figura que representa... Vem aqui, ó. Vamos fazer uma figura que representa isso aqui que está acontecendo. Está acontecendo. A função, ó, olha aqui a reta, ó. Digamos, está aqui o eixo y, presta atenção aqui, ó. Eixo y, eixo x. Admita que o L está bem aqui. Então você tem essa reta. Essa reta aqui, a reta de altura L, ok? O que significa o L ser o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? O que significa? Significa que essa reta é uma assíntota no mais infinito da função f, ou seja, os valores da função aproximam de L quando x tende a mais infinito. Então está aqui a função, ela pode até fazer isso, sei lá, faz isso aqui, mas quando x tende a mais infinito, os valores da função tendem para L. Agora, o que é que acontece? Dado n aqui, quem é o xn? É essa altura. Essa altura aqui é o xn, porque o xn é o f de n. Ó. O xn é o f de n, o que significa a sequência ser gerada
Sequência definida por L não, desculpa. A sequência definida por f, pela função f. Tá? A sequência definida pela função f. Como aqui, ó. Tá? Escrevi errado lá, mas aqui está correto, ó. A sequência é gerada por esta função, tá? Então, corrigindo aqui, ainda bem que eu voltei. Xn é a sequência definida por f. Então, se a sequência é definida por f, quem é o xn? Xn é o f de n. Tá? Pega o n mais 1. Pega o n mais 1. Quem é o xn mais 1? Quem é? É esse termo. Tá? Tá aqui o xn mais 1. Pega o n mais 2. Então, quem é o xn mais 2? É essa altura aqui, ó. Então, se os valores da função tendem para L, o que é que está acontecendo com os elementos da sequência? Estão tendendo para quem? O que é que está acontecendo com essas alturas aqui? Elas estão se aproximando de quem? De L. Ou seja, se o L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, o L é o limite de xn com n tendendo a mais infinito. É lógica, não é? Afinal, a sequência é gerada pela função. O que quer dizer a sequência gerada pela função? Quer dizer que o xn é quem? É o f de n, qualquer que seja o n maior que ou igual a k. Tá? Entendido aí? Precisa fazer uma demonstração? Acredito que não. A intuição funciona. Então, quando o n tende a infinito, os elementos da sequência tendem a L, porque os valores da função também tendem a L. Tá? É isso que está aqui nessa proposição. Tem um outro resultado aqui. Resultado não, definição. Tá? Definição. Seja xn, n maior ou igual a k, uma sequência. N maior ou igual a k, uma sequência. Dizemos que limite de xn é mais infinito xn é mais infinito e escrevemos limite de xn com n tendendo a mais infinito igual a mais infinito quando para cada c positivo existe um n0 pertencente a nk tal que vale a seguinte implicação: n maior do que ou igual a n0 implica xn maior do que c. O que quer dizer essa definição? Quer dizer o seguinte: mais infinito é o limite de uma sequência quando eu puder fazer o xn tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. Ok? E aí tem a versão menos infinito. Tá? Seguinte
definição seja, colocar aqui, seja xn, n maior ou igual a k, uma sequência. Dizemos que menos infinito é limite da sequência, ou simplesmente é limite de xn. Você pode tanto escrever assim, como escrever assim, tá certo? Isso é permitido. Limite da sequência. Dizemos que menos infinito é limite de xn, ou que limite de xn é mais infinito quando para cada c negativo existe n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que ou igual a n0 implica xn menor do que c. Ou seja, quando eu puder fazer xn tão grande negativamente quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande, tá? Então você tem essas duas coisas. Só que limite de xn, n maior ou igual a k, é menos infinito, e escrevemos limite de xn com n tendendo a menos infinito, com n tendendo a mais infinito, igual a menos infinito, quando para cada epsilon maior do que zero, quando para cada epsilon não, quando para cada c negativo existe n0 pertencente aos naturais, a nk, tal que n maior que ou igual a n0 implica xn menor do que c. E aqui vale a seguinte proposição, que eu vou até aproveitar, tá? Até aproveitar aqui, ó. Assim, ó. Sejam k pertencentes aos naturais, f uma função definida e xn a sequência definida por f. Se esse limite é mais infinito, se o limite o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, então o limite da sequência também é mais infinito. Tá? Mesma figurinha. E se for menos infinito aqui, e se for menos infinito aqui, também aqui é menos infinito. É a mesma coisa, tá? E você sabe do cálculo, por exemplo, ó, se você pegar a sequência agora e colocar um N3 aqui, ó, colocar o N3, tá? N3, a sequência é definida por que função? Por essa função. Mas quem é o limite disso? É o limite de quê? É o limite de x com x tendendo a mais infinito, que é quanto? Mais infinito. Então, qual é a conclusão?
o limite de xn, que é o limite disso aqui, também é quanto? Mais infinito. Todos concordam? Tá? Então você tem um resultado do cálculo para saber limite de sequência. Então, quando a sequência é definida por uma função f, tá? Então, se o limite mais infinito da f é mais infinito, o limite da sequência é mais infinito. Se o limite da f é menos infinito, no mais infinito, o limite da sequência é menos infinito. Tá? Agora tem... Vai dar chamada hoje? Vai sim. Inclusive eu vou ter um colega de vocês aí que vai ter que sair mais cedo. Que ele vai... Eu posso dizer qual exame você vai fazer? Não, fala não. Não vou lhe... Não vou constranger você não. Tá? Ó. Você vai para o médico e o resto do pessoal vai para a fila do RU. É dermatologia. Pronto, aí, ó. E passei para ele. Tá? Bom. Deixa eu ver aqui. Tá? Ó. Então, veja, usando esses resultados, usando esses conceitos e esses resultados, me diga uma coisa. Quem é limite dessa sequência? N2 menos 2N mais 1 sobre 3N2 mais N menos 1, com N tendendo a mais infinito. Quem é esse limite? Quem é? Direto. Quem é esse limite? 1/3. 1/3. Outro limite aqui, ó. Limite com N tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre N elevado a N. Vocês esqueceram? Limite? Da quem? Ué, o número de Neper. É ué, sim. Lá do cálculo 1, tá? 1, mas tem. É ué, já foi feito isso aí. Nas determinações. Tá? Quem é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x tendendo a mais infinito? Tá? Limite, tá? De E elevado a menos n, com n tendendo a mais infinito. Quanto é? Quanto é? 0. Essa é sequência. É 0, é exponencial. Limite, essa sequência aqui, ó. Limite com n tendendo a mais infinito do logaritmo natural de n. Pensando em sequência. Mais infinito. Por quê? Porque se eu pego como variável real, limite do logaritmo natural de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Então, são todos esses resultados que estão aí. Tá? Nós dizemos que uma sequência converge quando ela tem como limite um número real. Tá? Tá? Nós dizemos que uma sequência converge quando o limite dessa sequência é um número real.
Posição Diga. 20. Pronto.